Desktop, web, mobile. Muita gente não sabe o que é essas palavras e talvez você que esteja assistindo esse vídeo também não saiba o que é desktop, web e mobile. São três tecnologias utilizadas hoje em dia para desenvolver soluções. Tudo que é desktop é aplicações que estão direto no seu computador, ou seja, um Excel, um Word, alguma plataforma de edição de vídeo é um sistema desktop. Uma aplicação web é a aplicação onde você utiliza o seu browser, ou seja, o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer e outros, enfim, para você acessar a internet digitando normalmente o www alguma coisa. Então, esses são os websites. E os mobiles são aplicações e aplicativos para celulares, sendo eles aplicativos que têm interação diretamente com o celular ou aplicativos que têm interação diretamente com APIs. Todos eles precisam de uma coisa comum, são relatórios. A maioria das pessoas utilizam dessas plataformas para construir soluções e essas soluções automatizar empresas, negócios, até mesmo a sua vida pessoal. E todos nós, como seres humanos, precisamos de relatórios, precisamos tirar informações de tudo aquilo que a gente está construindo. Bom, esse é o assunto de nossa aula de hoje. O meu nome é Danilo e bem-vindo a mais uma aula do Torne-se um Programador. Muito bom, minha gente. Seguindo a pedido de muita gente, eu tenho vários clientes que veio da plataforma desktop, ou seja, várias pessoas que trabalharam com Delphi, com VB e que têm sistemas antigos e que estão pensando, ou estão já construindo o sistema antigo que ele tem para uma plataforma web. Viram que existe a necessidade de fazer uma atualização mais rápida em tempo real e diminuir o custo de mandar agentes para fazer instalações em todos os locais onde está o seu sistema desktop. A interação entre os dois sistemas é importante, sim. Existe mercado para os dois sistemas, sim. Porém, você precisa estar presente na internet. E muitos desses meus clientes estão com o sistema desktop e estão transformando eles em sistema web e também parte de sistemas mobiles. Mas todos esses meus clientes também precisam emitir relatórios. E muitos desses relatórios são em PDF, ok? Como fazer relatórios e esses relatórios gerar PDF através de uma API, através de um sistema web, ou também como fazer para que a sua página do seu sistema web possa imprimir através de um media print, ou seja, através do próprio HTML, você conseguir fazer um estilo, onde é um estilo específico somente para páginas, onde você vai imprimir ali numa folha A4 e etc. Ok? Então, como que a gente pode fazer isso? Utilizando o próprio CSS, a gente consegue formatar algo que um componente consegue ler e transformar esse CSS mais o HTML, que são ali padrões para qualquer sistema web. Ele lê esses dois tipos de componente e acaba gerando o PDF. Com isso, temos algumas regras de HTML que temos que colocar e algumas regras de CSS que temos que colocar. Por exemplo, page break. Esse é uma regra que a gente coloca para que a gente possa quebrar páginas, Ou seja, essas páginas que a gente vai quebrar, ficaria mais ou menos assim. Por exemplo, na página 1, eu quero que mostre esse 1, 2, 3. Na página 2, eu quero que mostre 2, 4, 5. Na página 3, eu quero que mostre outra informação. Então esse page break você consegue quebrar essas páginas quando você está formando o seu relatório, tá bom? Muitos dos meus clientes criaram aplicações desktop e utilizaram ali o próprio Crystal Reports, Muitos que veio do Delphi, que veio do VB, criaram ali e utilizaram bastante esse componente Crystal Report e utilizam até hoje. Eu utilizei muito na minha carreira também o Crystal Report. Porém, hoje, a maioria das soluções que eu faço é web. E por que eu faço muito solução web? Por causa da escalabilidade, ou seja, eu consigo enviar esse relatório para múltiplas pessoas ao mesmo tempo, com um servidor e ainda com custo baixo, dependendo da quantidade de acesso. Então, minha gente, transformar parte da sua solução desktop,
desktop em uma aplicação web ou interagir entre as três plataformas, web, mobile e desktop, é algo muito interessante. Por isso que em todas as mentorias técnicas que eu sempre faço de 10 em 10 semanas, os temas são algo voltado à API, algo voltado a uma aplicação web, algo voltado a uma aplicação mobile, algo voltado a uma aplicação desktop, para abranger todos esses pontos que você precisa para você construir a sua aplicação e aí formalizá-la em cada tipo de ambiente necessário que a gente tem hoje em dia nos sistemas operacionais, ok? Ótimo! Minha gente, o comportamento de um relatório para um sistema web, seja uma API, seja uma aplicação HTML com CSS. Quando você tem, por exemplo, um aplicativo, né? E esse aplicativo, ele precisa, vamos colocar aqui um aplicativozinho, né? Esse aplicativo, ele precisa de um relatório. Como você faz isso? No próprio aplicativo, existe uma função que você consegue fazer um Open URL. Nesse OpenURL, você consegue chamar uma API que vai responder para você um relatório. Então ele vai pegar essa informação aqui no próprio browser do celular, mandar para um servidor, esse servidor vai pegar esses dados aqui que acabou de receber, fazer o processamento e retornar para você esse PDF já pronto, onde você já pode salvar ele no seu celular, você pode encaminhar para outras pessoas e tudo mais. E a engenharia por trás desse PDF gerado através de um HTML e CSS vai funcionar assim. Você manda para o seu servidor lá você vai ter uma página onde você vai ter o CSS com media print para impressão do PDF, você vai ter os page break para definir cada página que você vai construir. O CSS normalmente vai ser inline, porque é um CSS que você coloca para aquele PDF, ok? E você precisa também, todas as imagens, definir o caminho físico da imagem, que está no servidor. Isso é muito importante, tá? Então você está construindo o relatório, coloque sempre o caminho físico das imagens que vai naquele relatório, senão ele não vai pegar quando você for gerar um PDF, tá bom? Então ele vai fazer assim, chega a requisição para o seu servidor, vai lá através do HTML e o CSS gerar a parte bonita ali, lembrando que todo CSS tem que ser inline, tá? Inline. Isso para o PDF, já para o CSS Media Print não, aí você pode colocar ele num arquivo separado, tá bom? Colocou o CSS inline, o que vai acontecer? O componente que vai converter o seu HTML e CSS em um arquivo PDF vai ler o seu CSS, o seu HTML e o seu CSS e vai ler as imagens físicas que estão ligadas a esse CSS e esse HTML. Com essa leitura, ele pega o arquivo, consegue descobrir todas as informações que precisa e gera para você o arquivo PDF. Uma vez que ele gerou o arquivo PDF, você vai conseguir fazer o download ou visualizar no seu browser. Esse é o processo que acontece quando você utiliza algum tipo de componente para fazer isso para você. Isso serve para qualquer linguagem, tá? Eu ensino muito para vocês aqui a linguagem C#, a linguagem Ruby. Hoje eu vou mostrar para vocês como isso é feito na linguagem Ruby, porque tem alguns sistemas que eu já fiz e tá muito fácil para mostrar isso para vocês. Lá no C# também tem alguns sistemas que eu já fiz, mas eu vou utilizar a linguagem Ruby hoje porque foi algo que eu fiz recente para alguns clientes, então já está muito fresco para mostrar isso para vocês, então vai ser bem rápido, tá bom? Então eu vou utilizar essas aplicações feitas para que vocês possam olhar como que funciona essa engenharia em Ruby e depois eu vou gravar outra aula ensinando como funciona essa mesma engenharia em C#, tá bom? Outra coisa importante, minha gente, eu também pretendo gravar uma aula para ensinar para vocês essa mesma engenharia para gerar arquivo Excel, ou seja, XLS, gerar e ler arquivo Excel, que é importante para você, para que você possa fazer um sistema mais robusto, para que você possa fazer um sistema que o seu cliente, na verdade, que atenda a necessidade do seu cliente ou atenda a sua necessidade, se no caso você tiver uma empresa, tiver um negócio utilizando tecnologia. Tudo bem? Agora a gente vai lá para o computador para que a gente possa implementar tudo isso e ver tudo isso na prática. Vejo você lá no computador. Muito bem, agora de volta no computador, vamos para mais uma aula. Dessa vez eu vou falar no contexto do Ruby, mas os conceitos aplicados aqui servem para todas as linguagens, ok? Lembre-se disso. Eu sempre vou gravar conteúdos
que são genéricos e que sirvam para todas as linguagens, esses que têm a ver com arquitetura, que são coisas mais que eu explico mais no detalhe. Quando eu estou falando de orientação a objeto ou sintaxe de linguagem, aí tudo bem. Mas nesse caso eu estou usando o Ruby como uma ferramenta para a construção de um relatório que serve para qualquer outro tipo de linguagem, ok? Perfeito, minha gente. Se você ficou perdido e quer ver mais aulas sobre o Ruby, tem todas essas aulas gratuitamente que você pode assistir pelo meu canal do Torne-se um Programador. Aqui não tem somente aula de Ruby, mas tem aulas sobre arquitetura e outras coisas que você pode utilizar também. Você tem também as aulas de C# que você pode utilizar, você tem as aulas de Node.js, então tem muito conteúdo aqui. São mais de 300, mais de 3 anos de conteúdo, gente, gravando 1 hora de conteúdo para que vocês possam aprender conteúdos como esse que eu estou falando aqui com vocês, ok? E se você ficou com alguma dúvida ainda, você tem condições de marcar a aula particular, você vai fazer o pagamento de R$80 e você vai ficar 1 hora a aula comigo para tirar as dúvidas sobre as aulas do Torne-se um Programador. Agora, se você tiver um projeto e quiser construir esse projeto comigo, você pode sim contratar também a consultoria, onde você vai pagar o valor de R$120 e eu vou ajudar você a construir o seu projeto ou vou construir o seu projeto para você, tá bom? Perfeito, minha gente. Então, indo para o nosso sistema, hoje eu vou mostrar para vocês o sistema do Manobra Transportes, né? Ou seja, é uma empresa de 2 amigos meus, na realidade de um casal de amigos meus que eu desejo muito, muito, muito sucesso para eles. Uma dessas pessoas é o Rubinaldo, e ele é um grande amigo meu, uma pessoa que mora no meu coração, trabalhou com meu irmão durante muito tempo e tem uma história linda, 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 linda. Hoje é um empresário, a empresa dele fatura muito bem, ele tem lucro muito legal sobre a operação dele, precisava de um sistema, a gente conversou, entrou em contato e hoje o sistema dele está se tornando realidade. Então, parabéns, Rubinaldo, mais uma vez, e o seu caso é o caso que eu vou mostrar para as pessoas hoje do nosso canal, tá bom? Mostrar como eu gero os relatórios para você e mostrar como que essa parte de relatórios pode ser gerada para qualquer tipo de aplicação, sendo desktop, mobile ou web, ok? Basta estar ligado na internet. Então, basicamente, esse sistema ele faz gerenciamento de fluxo de caixa, onde você tem as entradas, você tem as saídas, você tem todas as pessoas que trabalham com você, gerando então um valor, né? Sabendo quanto que você paga, o quanto que você ganha e o valor de lucro que você tem. É algo que toda empresa precisa e toda pessoa física também precisa saber. Esse também foi o tema escolhido na minha mentoria, onde os alunos que estão fazendo comigo o aplicativo está aprendendo a construir um sistema de fluxo de caixa também, mais um aplicativo de fluxo de caixa, ok? E como é que eu vou mostrar isso para vocês? Olha só, aqui eu tenho o item fatura, e nesse item fatura é uma fatura que é gerada e essa fatura é enviada para o cliente, para ali a pessoa que está solicitando aquele trabalho, solicitando aquele serviço. E quando eu clico aqui, ó, ele abre aqui um relatório, né? E esse relatório é um relatório em PDF, onde ele tem toda a descrição do serviço, o que entrou e o que saiu, de dados que foram feitos em cima daquela fatura, ok? Também uma outra coisa muito interessante é você tem todas as entradas e saídas de dinheiro no seu sistema. Então, quando você tem essas entradas, você tem condição também de gerar um relatório de todas as entradas. Então, por exemplo, quando você clica aqui em gerar PDF, ele gera um PDF baseado nos filtros que você tem do relatório, gerando então todas as entradas que você teve de dinheiro, ou também você tem condições de tirar aqui um outro relatório com todas as saídas que você tem de dinheiro. Então essa é a ideia. E como fazer isso via código? Como fazer isso, né? Aqui, minha gente, eu utilizei no sistema deles, deixa eu abrir aqui o sistema deles, tá aqui. Eu utilizei uma gem chamado, na realidade 2 gems, né? Uma gem chamada Quick PDF e uma gem Quick PDF Binary. Essas 2 gems aqui, ela trabalha com alguns componentes da máquina Unix, né? Então, para que ela possa gerar esse PDF, tá? Ok? Então, são 2 componentes utilizados no modelo Open Source e que vai gerar esses componentes para a gente, tá? E aí, aqui dentro do meu controller, então, essa aplicação é uma aplicação MVC, eu vou falar aqui para vocês sobre o relatório, esse relatório aqui, ó, o relatório de saídas, tá? Então, aqui eu tenho um controller chamado saídas. Então, nesse modelo eu tenho um controller chamado saídas e nesse controller do Rails eu tenho um parâmetro que eu respondo, eu renderizo um PDF. Esse render do PDF utiliza as gems que eu instalei e através dessas gems ele precisa de um outro template de saída. Qual é o template de saída e qual é o layout que eu vou utilizar para configurar. Nota que esse template de saída e o layout, ele utilizam páginas HTMLs, né? Então eu vou abrir aqui a minha view e vou abrir para vocês aqui a minha página HTML, que é
no meu layout e esse layout eu tenho o meu PDF. Meu PDF, olha aqui, notem nesse detalhe, é um HTML muito simples. Tá vendo? Um doctype HTML, eu tenho aqui a estrutura dela, tá? E tenho aqui o yield, que é o dado que vai ser renderizado no meu arquivo PDF, que vai chamar diretamente aqui na minha view saídas, tá? Então na minha view saídas, aqui dentro do minha view saídas, e aqui dentro eu tenho um outro arquivo chamado index.pdf. Nesse index.pdf, aqui eu tenho o estilo que eu preciso para formar o meu arquivo PDF, ok? E aí, nesse caso, o que eu faço? Eu utilizo o CSS inline, porque na geração do PDF, ele precisa que todos os estilos estejam na sua página para que ele possa buildar e gerar esse arquivo. Quando você coloca um arquivo externo, ele tem que baixar esse arquivo, verificar para depois gerar esse PDF. Então, é recomendável que você utilize o CSS inline na geração de PDF, porque ele é um arquivo único, buildado. Então, quando você faz isso, esse arquivo ele é disponibilizado para você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Olha só, aqui tem algumas tags aqui, ó, que até tá aqui à toa, né? Eu vou até tirar que não estou usando, mas aqui tem algumas tags, por exemplo, do Bootstrap, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o meu CSS inline aqui, ó, todo o meu CSS inline do relatório de saídas, e vou colocar aqui a URL do Bootstrap para vocês verem, ó. Bootstrap, e aí eu vou pegar aqui o exemplo do Bootstrap. Então tem aqui um exemplo básico do Bootstrap, vou mostrar o código fonte deles e vou copiar o link do CSS, ok? Copiei o link do CSS e vou colocar aqui, ó, aqui em cima o link do CSS, porém a URL, isso aqui eu não vou precisar, a URL que eu vou utilizar é a URL direta de lá do CDN, né, do servidor do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui, ó. Beleza, coloquei. Aí agora eu vou mandar gerar o meu PDF e ele está aqui com a tag table. Ou seja, a tag table, né, a classe table do Bootstrap já gera uma tabelinha bem bonitinha para mim. Agora eu vou rodar aqui para vocês verem o meu PDF, como que ele vai ficar. Olha só, PDF do saída, né? Então vou girar aqui o PDF, ó. Vocês vão ver que a tabela está toda desformatada, ou seja, ele não pegou o CSS do Bootstrap, não funcionou esse CSS. Então a ideia aqui é você colocar o seu CSS inline, porque aí na hora de gerar o arquivo, ele vai conseguir entender toda a parte de CSS do seu sistema através de uma única página, tá bom? Então agora, ó, olha como é que ele ficou. Ó, com CSS inline ele formatou bonitinho a minha tabela, ok? Então recomenda-se que você faça isso, tá? É a forma que eu utilizo, tá? Você pode achar uma forma melhor para você também. E se você está achando uma forma também diferente, você quer colaborar com outras formas, comenta aqui no comentário, deixa a sua opinião sobre esse tipo de informação. Como que você usa aí quando você está fazendo o seu sistema, para que a gente possa melhorar cada vez mais esses vídeos também, tá bom? Então essa é a forma que eu utilizo e eu coloco o CSS inline para que ele, na hora que ele for buildar esse PDF, ele já consiga todas as informações para gerar esse build, ok? Uma outra informação aqui eu tenho a imagem do logo da empresa do Manobra Transportes. E como é que eu faço para gerar esse logo? Eu utilizo uma técnica, né, que é utilizar uma helper. Então eu tenho uma helper aqui no meu sistema. Aqui dentro do Rails mesmo, eu tenho aqui, ó, os helpers. E dentro dela eu tenho uma helper que fica no application, que é essa helper aqui, que faz com que eu possa pegar o caminho original do Rails, mais o caminho do arquivo local da onde está aquele logo, e aí eu consigo gerar uma imagem com o arquivo local, ok? Então ele gera, esse arquivo aqui, ó, ele gera uma imagem com o arquivo físico, ok? Com o endereço físico daquele arquivo. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, um debugger nesse helper para vocês verem, ó, debugger. E aí eu vou rodar aqui a informação para que vocês possam ver o que vai acontecer, ó, rodando. Ele vai parar no meu debugger, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que está o caminho do arquivo. Olha lá que interessante, ó. O caminho do arquivo, ele está nesse lugar aqui, ó, que é o endereço do arquivo físico. Eu vou mandar abrir o arquivo físico para vocês verem, ó. Ele abre o arquivo físico na minha máquina. Então eu coloco o endereço do arquivo físico também na imagem, para que quando eu for gerar esse relatório, ele saiba da onde é na minha máquina que ele tem que pegar a imagem e postar no relatório. Se vocês olharem aqui o código fonte, ó, eu vou inspecionar e vou mostrar para vocês o código fonte de um arquivo PDF.
Ele começa ali com HTML, mas olha só, ele tem as tags específicas dele, ó. Então ele tem várias tags específicas do próprio PDF. Então ele coloca aqui algumas tags específicas para o Chrome ler e tudo mais. Então ele tem algumas tags aqui do Chrome mesmo que ele utiliza para poder visualizar esse PDF. Mas se eu salvar ele, ó, se eu chegar e salvar esse PDF, mandar fazer o download dele para minha desktop, ó, vocês vão ver que ele é um PDF prontinho, formatado, de como todo PDF aí utilizado para envio de arquivo e tudo mais. Não consigo alterar e belezinha, tá bom? Então essa é a ideia de como você gera aqui um relatório, né, utilizando o PDF, tá? Nas formatações, então, do CSS, o que mais que a gente utilizou aqui? Vou tirar o debugger aqui, voltar. Tá? E aí o que mais que a gente utilizou? Então a gente utilizou a fonte Arial, o tamanho de 20 normal para ficar legal numa folha A4, tá? Fez ali o logo para ele tirar o logo do arquivo físico, tá? Fez ali algumas formatações para que ele possa mostrar aqui esse saída do relatório, né? Relatório de saídas, né? E a minha tabela, eu formatei ela utilizando o próprio CSS comum, né? Falando aqui a forma como eu quero tratar ela, tá bom? E aqui eu coloquei o page break avoid para que todas as vezes que eu tiver algum conteúdo e ele for quebrar páginas, ele mantenha todo o header para fazer sentido o contexto da folha impressa. Ou seja, se eu tiver um relatório de saída que tem muita informação, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um relatório que vai ter muita informação. Ó, vou replicar esse código aqui, ó, algumas vezes, para que ele possa ter várias informações no meu relatório. Ó. Aí na hora que ele for gerar o relatório, ainda falta um pouquinho mais. Pronto. Aí vocês vão ver que na minha segunda página do relatório, olha lá, ó, ele mostra o header aqui bonitinho também para mim, ó, para que eu possa nas impressões eu ter tudo bonitinho, formatadinho no meu PDF, ok? Beleza. Agora se você quiser fazer algumas alterações mais avançadas, ou seja, você precisa fazer um PDF mais elaborado, com mais informação, o que você pode fazer? Você pode também utilizar mais técnicas, mais coisas para você colocar esse PDF de uma forma melhor. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para o PDF mais elaborado, você tem, então, cores diferentes aqui, logo. Então, você tem uma formatação um pouquinho diferente, né? Então, olha lá, com as cores um pouco diferentes e tudo mais. Então, essa é uma forma de você gerar um relatório um pouco mais arrumado, um pouquinho mais bonito. E como é que você faz isso, né? Você, além de usar as técnicas que eu já falei para vocês, vocês podem também formatar eles com páginas, quebra de linhas de páginas. Ou seja, vamos supor que eu queira que essa parte aqui da minha fatura fique abaixo, né? Eu não quero que ele fique na mesma página aqui. Eu quero que uma coisa fique nessa página e outra coisa fique em outra página. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente colocar uma linha de CSS para quebrar essa tabela, que é a tabela referente a essa parte do meu PDF. Então eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Falar que eu quero quebrar sempre que tiver essa classe no meu CSS. Então quando eu tiver essa classe aqui, que é a classe que eu estou utilizando na tabela, eu quero que sempre ela quebre a página, ou seja, isso fique em uma outra página. Sempre aconteça isso antes, né, de qualquer solução. Ou seja, se eu estou aqui, ó, antes de eu mostrar esse item, eu quero que quebre uma página. Então eu vou dar um reload aqui, ó. Vocês vão ver que, olha lá, ó, uma parte aqui ficou na parte de cima e esse outro ficou na parte de baixo. Por quê? Porque eu simplesmente falei que essa grid aqui, ó, ou seja, esse dado que eu coloquei na minha tabela, ele vai ficar numa página separada. Ou seja, os itens aqui, desses itens, ele fica diferente da página 1, ok? Então esse é um exemplo de como que você pode utilizar. Como é que você pode fazer isso? Gente, vocês podem simplesmente pesquisar na internet isso daqui, ó, quebra de linha PDF CSS. Vocês vão achar muito falando sobre isso, tá? Ou se vocês procurarem também, page break, e aí se vocês colocarem PDF CSS, vocês também vão achar muita coisa falando. CSS Tricks é um site muito bom sobre CSS, dá muita dica, muito profissional. Vocês podem utilizar também o conteúdo deles para buscar essas informações que vocês querem também, tá bom? Então, é um exemplo aqui de como que vocês podem fazer, tá? Deixa eu voltar aqui o relatório como ele estava. Beleza? E aí agora, uma outra informação que eu quero mostrar para vocês é como imprimir com CSS Print. Ou seja, eu quero, além
de fazer isso daqui, eu quero nessa página ter uma impressão. E na impressão eu quero, na hora de eu imprimir, esconder algumas coisas. Eu quero esconder essa parte, quero esconder esse botão, quero esconder esses outros aqui. Como é que eu faço que na impressão eu possa imprimir isso daqui de um jeito melhor, tá? Aí você consegue utilizar um CSS para Media Print, ok? E é o que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, ó, na parte das faturas, eu quero simplesmente imprimir essa lista aqui, na hora que eu apertar aqui, ó, o Ctrl P do meu computador, ou se eu colocar um botão aqui para imprimir. Como que eu faço isso? Então agora eu já vou fazer com vocês aqui em tempo real. Eu vou pegar essa minha página, que é a página index. Nessa página index eu vou colocar um botão aqui, que é um botão para imprimir, tá? Então vou pegar aqui umas classes aqui do primary e vou colocar um botão para imprimir aqui em cima. Aí eu vou fazer assim, ó, um button. Esse button eu vou colocar em imprimir. Vou colocar uma classe nesse button. E vou colocar aqui um onClick. E aí nesse onClick eu vou falar window.print. Simplesmente essa ação aqui em JavaScript chama a parte de impressão, tá bom? E ele também, nessa parte de impressão, também, em alguns browsers, já dá para você salvar em PDF. Então, olha lá, ó, cliquei aqui em Print, tá vendo? Você já consegue salvar em PDF ou mandar para a impressora diretamente. Então, ele já está fazendo essa parte aqui. Mas tem um monte de coisa que eu queria esconder, eu não queria mostrar desse jeito. Então, eu poderia esconder umas e mostrar outras. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar um CSS para Media Print. Eu vou pegar aqui um exemplo para poder mostrar para vocês. Aqui, um CSS Media Print. E vou colocar algumas informações aqui. Então vou fazer assim, ó. Vou chegar aqui nesse meu sistema, vou criar um estilo. Aí aqui não precisa ser inline, tá, gente? Vocês podem ter uma folha de estilo separada, porque isso aqui é fazer na própria página web, né? E aí eu vou colocar assim, ó, um CSS chamado noPrint, tá? No-print. Então, nesse caso aqui, eu não quero que mostre na impressão. E eu vou fazer aqui um display none. Ou seja, eu não quero que mostre esses dados na impressão. Eu vou pegar essa classe aqui e vou colocar aonde eu não quero que mostre, tá? Então, eu vou pegar e jogar aqui para cima. Tá. Então, eu não quero que mostre nesse noPrint esse item aqui. Pronto. Eu não quero que mostre, por exemplo, o botão imprimir. Vou colocar aqui o noPrint. Não quero que mostre esse botão aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Não quero que mostre esse botão, não quero que mostre esse muda status, não quero que mostre esses outros botões. Então aqui eu tenho que colocar uma classe, né? Um class, dois pontos. Aqui já está mais na sintaxe do Ruby, tá? Aqui eu também não quero que mostre. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então class igual isso aqui, tem que ser dois pontos. E aqui também, vírgula, class igual ao noPrint, ok? Vou dar um reload aqui na minha tela. Prontinho. Tá faltando alguma coisa aqui de sintaxe que eu errei. Deixa eu ver. Data, confirme. Aqui não é igual, é dois pontos. Show. Rodando aqui, tá aí. Agora eu vou clicar aqui no imprimir. Aí, ó, já teve um monte de coisa que eu tirei. O aguardando ainda está aqui, né? Então eu quero tirar o aguardando. Eu vou fazer o seguinte, nessa parte do aguardando, eu vou botar uma div aqui para englobar tudo. Nessa div eu vou botar a classe do noPrint e aí eu fecho essa div. Então tá englobando todo o meu contexto, ok? E aí agora eu vou dar aqui o imprimir. Pronto, ele está escondendo essa parte aqui para mim. Então agora eu só estou mostrando aqui na minha impressão dados que eu quero. Mas nota que aqui, ó, eu não influencio. Olha só, minha classe aqui, do meu estilo continua do mesmo jeito, somente na impressão que eu escondo informações, tá vendo? Então na impressão eu escondo, mas aqui eu mostro. Então meu relatório vai ficando legal, vai ficando do jeito que eu gostaria, tá? Mas Danilo, se eu quiser esconder colunas também eu posso? Vou colocar aqui nas colunas para vocês verem, ó. Vamos esconder essa daqui, fatura PDF. Class, noPrint para essa coluna, noPrint para essa coluna, e noPrint para essa coluna. E aí eu venho e coloco noPrint para essa daqui também. Para essa daqui também. Essa e essa. Coloquei até mais aqui, ó. Coloquei 1, 2, 3, 4 colunas, né? O itens aqui eu vou colocar também. E o status aqui eu vou colocar também. Pronto. Rodando aqui, imprimir.
Tá aí, ó, esconder e deixei somente as informações que eu queria, né? Agora, eu tenho uma coisa que eu quero mostrar somente na impressão, somente na hora que eu for imprimir. Então aqui, ó, eu coloco uma chamada show print, né? E aí nesse show print eu coloco somente aquilo que eu quero que mostre na impressão. Então eu crio aqui uma div. Nessa div aqui eu vou colocar, ó, listando faturas impresso. Tá? E aí eu quero que mostre somente no show print, ok? Só que antes disso eu vou colocar aqui embaixo o no impresso, né? Aqui em cima, antes do media print, como display none e aqui dentro como display block, ok? Então, quando tiver no media print é display block. Quando eu tiver no CSS comum, é display none, tá? E aí ele não vai mostrar isso daqui no CSS comum, mas vai mostrar nesse daqui quando for no print, ok? Vou rodar aqui agora pra gente ver. Tá aí, ó. Ele não mostra, tá vendo? Não mostra aquele impressão. Se vocês olharem aqui, ó, tem o nome impresso, tá vendo? Ele não mostra. Agora eu vou clicar aqui no imprimir. Tá aí, ó, listando faturas impresso. É assim que você começa a formatar, então, um relatório de uma página web para uma impressão. E nessa parte aqui da impressão, o próprio HTML, né, o próprio browser já tem essa parte de salvar PDF. Então, aqui também você já pode exportar para PDF. Então, você tem essas duas opções para os seus relatórios. Ou você gera o seu PDF do jeito que você quer, né, criando aqui o seu próprio PDF, ou você simplesmente gera o PDF através de uma impressão que você pode mandar imprimir a qualquer momento, tá bom? Bom, pessoal, então esse é o conteúdo da aula de hoje. Esse é mais um estudo para que vocês possam ver e aprender aí, um estudo de uma empresa real, de um caso real, para que vocês possam, então, aprender como é que vocês fazem com os clientes de vocês. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem outra sugestão, comenta aqui embaixo uma sugestão de vídeo que você está passando por essa necessidade. Às vezes você está em algum cliente, às vezes você está com um cliente seu que está tendo alguma dificuldade e quer colaborar com a nossa comunidade aqui para que a gente possa passar um vídeo para você, eu possa, talvez, já ter passado por essa experiência e gravar esse vídeo para você. Então, coloca aqui no comentário. Comenta, tá? Manda esse vídeo para outras pessoas, que eu acredito que esse vídeo, além de ajudar você, me ajudar na explicação, pode ajudar mais pessoas. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E também, obviamente, dê um like e um subscribe nesse canal. Quando você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Me ajude a transformar o Brasil num país mais tecnológico, né, com mais informações. Mas aqui, para vocês verem como que eu faço aqui, é tecnologia voltada a negócios. Então, só não ensino tecnologia para vocês. Eu ensino tecnologia para vocês, mas como que vocês podem ganhar dinheiro efetivamente utilizando a própria tecnologia. Então, se isso é relevante para você e se você acredita que outras pessoas também podem utilizar desse conteúdo, compartilhe com eles. Você pode ajudar essas outras pessoas também. Tudo bem? Perfeito, minha gente? Então é isso. Ah, não esqueça de dar o subscribe, porque toda quinta-feira eu estou fazendo live e você pode pode ser notificado dessas lives que eu estou fazendo se você ligar o sininho aqui do YouTube, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Até mais e até as próximas aulas. Tchau!